Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, com muita gratidão, estamos iniciando essa semana, nessa segunda-feira tão linda, e iniciando com paz, com esperança, tendo este momento para nos fortalecermos, para unirmos as nossas energias, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Com muita alegria eu recebo todos vocês, as mensagens no chat ao vivo, aqueles que não se expressam, mas que estão sempre nos acompanhando. Muito obrigado por estarem aqui juntinho da gente, sempre trazendo essas vibrações tão maravilhosas, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam: você não está cansada com tanta coisa que você faz? De repente você deixa um momentinho do estudo oração. E eu falo, gente, o estudo oração, assim, ele me fortalece. Então, muitas vezes, depois de um dia difícil, que eu penso, será que eu vou dar conta de fazer ao vivo? Aí eu entro aqui e me fortaleço bastante, porque recebo de vocês essas energias maravilhosas. Eu sei que eu também aqui estou disponível para doar as minhas melhores energias. E a gente vai fazendo, né? Essa união de energias, essa corrente de vibrações, de orações, e assim abençoando o dia que acabou, a noite que chega, abençoando a nossa semana que começa. Bem-vindos a todos. Nós aqui, as boas-vindas para Dona Ivani, Didi, Norminha, Dona Solange, Silvia, André Drummond, Fátima Rossi, Osanira, Tita, Liliana, Antônio Freitas, Vera Viana, Tanemata, boa noite a todos vocês. Dona Vera Viana, querida, não esqueci da senhora, feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente, com muitas vibrações de amor e de luz. Muito bem-vinda, muita honra por estar aqui conosco neste dia tão especial. Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nós te rogamos neste momento que possa envolver a todos nós, participantes deste momento de estudo e oração, com a tua luz, as tuas vibrações. Que possamos nos sentir envolvidos com essas energias amorosas e que possamos nos sentir fortalecidos. E que o aprendizado da noite de hoje fique memorizado na nossa alma, nos fortalecendo no dia a dia, na nossa caminhada. Muito obrigada, Jesus. Abençoe a todos nós hoje e sempre e abençoe o nosso momento de estudo e oração. Que assim seja. Pois bem, o livro de hoje se chama Psicologia da Gratidão, faz parte da série psicológica. Vocês estão vendo essa capa linda, né? Capinha dura, então é uma edição especial que eu comprei toda a coleção, né? Está à venda na Mansão do Caminho e toda a renda para ajudar essa obra maravilhosa de Divaldo Franco e de tantos espíritos amigos e tantos amigos encarnados ajudando nessa missão, né? O livro se chama Psicologia da Gratidão, autoria espiritual de Joana de Ângeles e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. No capítulo 1, o título A Bênção da Gratidão. O item 1 é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Não dá para ler ele todo porque é bem grande, então eu separei a leitura de alguns trechos que eu achei bem bacana para a gente estudar, né? Então eu vou fazendo leitura de trechos e nós vamos estudando, certo? Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Vida, porém, é vibração de harmonia presente em todo o universo. Limitada nas diversas expressões pelas quais se manifesta, é um desafio constante
um desdobramento na busca do significado. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. Buscando a perfeita identidade, viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem a oportunidade de vivenciar. A gratidão, dessa maneira, é a força que procura desintegrar os aranzéis de degradação do sentido existencial. A gratidão é filha da maturidade, alcançada mediante a razão, sobrepõe seu instinto, é conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Comumente, a imaturidade emocional acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, constituindo a gratidão uma forma de devolução. Não. No entanto, isso é um efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura, ou vice-versa. Então, até aqui, nós vamos entender Joana de Ângeles falando sobre a importância da gratidão, né? Mas ela tentando explicar para a gente primeiro o significado desse sentimento. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é quando ela fala que é um dos sentimentos mais nobres do ser psicológico maduro, ou seja, as pessoas infantilizadas, né, emocionalmente, que não são maduras, né? Pessoas infantis, pessoas que dão birras emocionais, pessoas que não estão, né, nessa linha de crescimento, buscando crescimento, como nós muitas vezes buscamos. Então, vê a gratidão, né, como uma troca. Então, a gente, às vezes, concebe a gratidão como sendo assim, algo que eu ofereço ao outro que me faz um bem. Então, se a pessoa me serviu comida na época da infância que eu não tinha o que comer, eu preciso ser grato a essa pessoa que me fez o bem. Só que aqui Joana de Ângeles está trazendo que gratidão é muito maior do que isso, né? Gratidão é uma vibração de harmonia, de luz, e a gratidão existe em todo o universo. Quando o sol joga sua luz sobre uma semente na terra, é um trabalho de gratidão ao universo que ele faz para que aquela semente floresça, né? Então, toda a nossa vida, ela é um hino de gratidão, segundo Joana de Ângeles. Por quê? Porque nós saímos da sombra que nos envolve, encontramos a luz através desta emoção, deste sentimento nobre. Uma pessoa grata é um dos sinais de uma pessoa madura emocionalmente, espiritualmente. É uma pessoa que enxerga além daquele momento que estamos vivenciando, né? Então, Joana fala aqui que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede, tem oportunidade de vivenciar. É a gratidão pelo momento difícil, a gratidão por uma pessoa complicada, a gratidão por um aprendizado, até por um sofrimento que às vezes nós passamos, como a perda de um ente querido. Nós precisamos buscar ser gratos, porque às vezes a pessoa ali está tão sofrida, tão doente,
que a libertação do corpo físico, nós, quando amamos verdadeiramente, agradecemos ao Pai aquela libertação, né? Então, a gratidão, ela é uma força que ela quebra toda a sombra de uma existência. Aí, Joana fala que a gratidão é filha da maturidade. Ela repete isso. Espíritos, pessoas, consciências maduras têm naturalmente a gratidão fazendo parte do seu ser, né? Então, a gratidão, ela tem um valor muito grande nas nossas vidas e que normalmente a gente não presta atenção, né? E às vezes, quando a gente se encontra ainda na imaturidade emocional, a gente ainda acredita que gratidão é uma retribuição pelo bem que alguém faz, pelo favor que nós recebemos, e nós temos que devolver, né? Pelo menos uma parte disso aí, entrando na energia do reconhecimento, né? No entanto, esse jogo mercadológico, nós temos ele na nossa sociedade, né? Nós começamos lá atrás, né? Com Moisés, quando acreditávamos quem com ferro fere será ferido, né? Toda a questão assim de um respeito que era muito instintivo, né? No sentido de que se você fizer, você vai levar em igual intensidade e força o mal ou bem que você fez, né? Então, quando nós estamos nessa trajetória de evolução, a gratidão, ela passa a ser não uma troca, uma resposta a alguém que nos fez algum bem. A gratidão é um sentimento mais profundo, né? Tem um significado especial a pessoa ser grata, agradecer à vida, agradecer ao universo, tudo o que ela experiencia, né? Então, gratidão é muito mais do que aquela ação ou aquela palavra, aquele sentimento de recompensa, de retribuição, né? Então, a gratidão, ela é muito maior, porque ela tem um caráter psicoterapêutico. O que significa isso? A pessoa que tem a gratidão em alta no seu coração, a pessoa tem mais saúde física, emocional, mental, psíquica, porque a pessoa grata, ela sente alegria de viver, independente do momento que esteja passando. A pessoa grata pela vida, ela sente alegria de viver, né? Ela compartilha dessa alegria. Ela compartilha tudo que tem, né? Então, a pessoa grata é criativa, é mais feliz do que as pessoas ingratas, que ainda não conseguem sentir a gratidão no seu verdadeiro significado, né? Mas, infelizmente, nós temos o quê? Na nossa sociedade, na grande parte da nossa sociedade, nós vivemos como? Como pessoas ingratas, muitas vezes soberbas, orgulhosas, prepotentes, né? E nós geramos uma sombra perturbadora que não existe quando nós estamos plenos de gratidão. Então, a ingratidão, ela deixa a pessoa inquieta, ansiosa, mais ou menos perturbada, né? Desequilibrada, e também vai perturbando e desequilibrando quem está por perto, né? Então, a pessoa ingrata, ela cultiva dentro dela a agressividade, a violência, a autocompaixão, então transfere responsabilidades suas para os outros, né?
Então, a pessoa ingrata culpa alguém que fez 10 coisas boas, aí um dia não pôde fazer, culpa o outro pelas desditas, pelos infortúnios, né? Então, a pessoa ingrata é uma pessoa muito imatura. E nós, inúmeras vezes, somos ingratos, sem percebermos, né? Então, nós precisamos de prestar atenção no cultivo desse sentimento de gratidão nas nossas vidas, né? Então, quando nós temos um eu, né, imaturo, nós deixamos o nosso lado imaturo, dominador, atribuir feitos a nós mesmos que nós não possuímos. E nós nos colocamos em posição de credores, ou seja, a gente cobra do outro uma deferência, uma referência, uma, uma gratidão a nós que nem é nossa de fato, né? Então, muitas vezes a gente não sabe usar os nossos dons, nem mesmo os nossos bens materiais, em favor do amor próprio, do amor ao próximo. E aí nós ficamos muitas vezes numa situação de presunção, né? E nós nos damos um falso poder. Então, por exemplo, se eu estou no centro segurando as fichas, né, numéricas para um tratamento, quantas pessoas com essa função ficam prepotentes, acham que tem uma autoridade sobre os doentes que estão ali esperando, né? Então, eu cuido das minhas feridas emocionais com criação de situações de bajulação, de aplauso dos outros por aquilo que eu fiz e que não é mérito meu, mas eu coloco na conta de um mérito, né? Então, eu mostro qualidades que eu gostaria de possuir, mas ainda não possuo, e fico esperando a bajulação, muito obrigado do outro, né? Quantas vezes, né, eu falo para vocês que a gente está aqui no estudo de oração, estudando, e a pessoa fala, nossa, mas você falou, tal, eu falo assim, gente, eu nunca estou sozinha no estudo de oração. Então, inúmeras vezes eu me espanto com algo que eu falo, porque assim, tá claro que foi uma intuição de que alguns de nós precisavam de ouvir aquilo ali, né? Nós não podemos personalizar, assinar e colocar o nosso carimbo em tudo que nos acontece, porque muitas vezes nós nos apropriamos de virtudes, de ações, de objetivos que não são nossos. E vamos construindo um falso self, uma falsa ideia de que somos credores, de que fazemos muito o bem, né? Distorcendo. Enquanto que na realidade precisamos de humildade e de agradecer, agradecer, agradecer muito a vida, né? Então, muitas vezes, as pessoas que ainda estão nessa imaturidade, né, que somos a maioria de nós, na maioria das vezes, nós achamos e cremos que vamos recolher onde nós não semeamos, aí nós nos achamos no direito, né, de como possuidor de direitos que não nos cabem, mas a gente acha que cabe, né? Às vezes a gente se coloca numa postura agressiva, defensiva com aquele outro que questiona, né? Então nós ficamos tanto em vigília, né, que muitas vezes neste momento, que é pura ingratidão, imaturidade, nós estamos inclusive assim com uma irradiação, com um padrão energético tão ruim que isso também nos faz mal. Outras vezes, a gente transforma nosso sentido existencial, a nossa vida, em conquistas internas, né, para recebermos gratificações. Então, a baixa autoestima está aí, a pessoa que depende do elogio, né? Tem gente que fica naquela procura, quantas curtidas eu tive nesse Reels, quantas curtidas eu tive nessa publicação, né? Então, muitas vezes, a gente
vai se doar para poder receber muito mais do que doou, fazendo da gratidão uma moeda de troca. E a gratidão não é isso. Então, a gratidão, ela é uma bênção, é um sentimento que vem com luz, e é um sentimento que nos ajuda muito. Então, como Joana fala aqui, a gratidão deve ser um estado interior em que se agiganta e mimetiza com as dádivas da alegria e da paz. Por essa razão, aquele que agradece com um sorriso, uma palavra, uma expressão facial em silêncio ou uma canção oracional, com o bem que esparze, é sempre feliz, porque a pessoa grata vive plena. Entretanto, aquele que sempre espera receber, que faz e anela pela resposta das da resposta gratulatória, que realiza atos nobres, mas para receber o reconhecimento alheio, é uma pessoa imatura ainda, que negocia, é instável e vive em constante inquietação. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou de queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. A busca, portanto, da autorrealização é alcançada a partir do momento em que a gratidão exerce o predomínio no seu ser, sem nenhuma sombra perturbadora, constituindo-se uma sublime bênção de Deus. Olha que coisa fantástica isso, né? Muito interessante esse texto de Joana de Ângeles, né? Então, sobre a bênção da gratidão. O mais importante é a gente diferenciar verdadeiramente para esse significado que Joana está nos trazendo aqui. E esse significado que a gratidão não é uma moeda de troca. Ai, fulano me fez o bem, eu agradeço. Não. A gratidão, ela envolve todo o universo. Tudo que nos acontece. A pessoa verdadeiramente grata, ela é feliz com a sua vida. Feliz com essa oportunidade, né? Então, viver com gratidão, né? Experimentar gratidão é uma das experiências mais positivas que acontece nas nossas vidas e que a nossa alma entra em contato. A nossa alma fica muito feliz experimentando essa verdadeira gratidão que Joana nos traz, né? É como se o nosso eu se expandisse, né? Como se o nosso amor, a nossa compaixão, a compreensão, ela fosse dilatando, aumentando, e essas energias positivas vão nos envolvendo verdadeiramente. A gratidão genuína, ela beneficia o outro, mas ela é uma porta de benefícios para nós. Porque a gratidão genuína nos ajuda, nos ensina, e faz parte do nosso processo evolutivo, né? É como se a gente dissesse, o Deepak Chopra fala que a gratidão é assim, como se a gente jogasse para o universo, nossa, eu estou grato, me dê mais disso, por favor. Eu agradeço a vida, me dê mais vida. É o universo que está provendo todos os momentos e instantes da minha vida, tanto como encarnada quanto como desencarnada, né? Então, a gratidão, ela não depende de uma pessoa. Não tem um modelo de pessoa, não tem uma idade, uma situação econômica, uma circunstância, uma experiência, não. A gratidão, ela existe em todo e qualquer lugar, né? Ela existe em qualquer um. Qualquer um de nós pode exercer a gratidão, sentir a gratidão verdadeira, né? Então, quando nós nos conectamos com a gratidão, a gente se sente feliz, né? E a gente às vezes não tem motivo nenhum, a gente simplesmente
levanta com a gratidão no nosso coração, a gente se sente feliz sem um motivo, a gente está cantando, né? Catando a vasilha de açúcar que caiu no chão, esparramou açúcar e a gente está lá cantando o açúcar, sorrindo, né? Feliz, não tem motivo. Você simplesmente está vivo para observar o mundo. Essa lua cheia maravilhosa de hoje, as estrelas, o olhar do seu neto, a primeira palavra que um filho fala, né? A recuperação de uma doença, o aprendizado, as conquistas que nós temos diárias em termos de aprendizado. Então, nós precisamos de entender que para sermos gratos, nós precisamos de nos apossar dos dons recebidos pelo Pai. E nós recebemos inúmeros dons. Lembram-se daquela parábola dos talentos? A pessoa que enterrou o talento com medo de perder, é uma pessoa que não exerceu a gratidão com aquele pai, né? Ela não dobrou, ela não multiplicou os talentos recebidos, né? Então nós precisamos de nutrir a nossa vida com esse sentimento, de cultivar relações genuínas, verdadeiras, né? Conexão com essas pessoas maravilhosas que nos ensinam a gratidão para a gente também aprender a sermos gratos, né? Então, quando nós olhamos para tudo que temos, para os nossos dons e tudo que nós temos tanto, nós expandimos a nossa ideia de fartura, de abundância do universo. E aí a nossa ideia do que nos falta fica pequena. Porque verdadeiramente, às vezes nos falta um item. E para nós é como se faltasse tudo. A gente agiganta a falta quando não há gratidão da presença, né? Então, tudo que nós vivemos, sentimos, experienciamos, aprendemos, é um presente do universo para nós, né? Então, nós precisamos de entrarmos em conexão com esse sentimento que está ali dentro de nós, para que ele seja verdadeiramente sentido, para que ele seja verdadeiramente parte da nossa existência, né? Porque existe um plano divino para conduzir tudo, nós sabemos disso. E nós temos que confiar e agradecer por ter alguém que cuida de nós, que nos ajuda com o planejamento das nossas vidas, das nossas encarnações. Então eu preciso aproveitar todas as situações vividas, cada momento, como oportunidades de evolução, mesmo os mais difíceis, e sermos agradecidos. Às vezes nós não conseguimos agradecer no início de um processo, mas nós precisamos pelo menos treinar para agradecermos ao final de um processo. Às vezes difícil que nós estamos passando. Às vezes eu vou agradecer o quê? Eu não tenho nada para agradecer. Às vezes eu agradeço a minha inteligência. Às vezes eu agradeço o fato de enxergar, de escutar. Às vezes eu agradeço até o fato da gente estar simplesmente existindo e iniciarmos todos esse projeto existir, que não é pouca coisa, é muita coisa. A gente existir, a gente deixar a nossa marca no universo, né? Então nós precisamos de viver com profunda gratidão, não é qualquer gratidão, né? É profunda, porque quando a gente tem gratidão, a gente aciona a nossa fé e a certeza da abundância. E eu estou falando abundância de sentimentos, de luz, de sol, de lua, de estrelas, de alimento, de questões materiais, como, por exemplo, livros, né?
papel, abundância de recursos para poder evoluir financeiramente, materialmente, para dar um conforto para uma mãe, para um pai, né? De usar aquele meu recurso material para fazer o bem para mim e para os outros, né? Então, é fluir. Quando eu agradeço, eu começo a agradecer e eu atraio também outras gratidões. E parece que os outros enxergam, né? E sentem essa gratidão, e com isso vai se formando uma rede de gratidão. Então, nós precisamos de colocar o nosso pensamento para trabalhar, né? Para que a gente possa sentir o nosso coração bem grato, né? Quando a gente procura no dicionário, o que é gratidão? Lá está escrito, qualidade de quem é grato. Tá. Então eu te pergunto, você é grato? Você é grata? Nós precisamos, ao final do dia, ao final de algum momento, em alguma reflexão, fazermos essa pergunta para nós. Hoje nós somos gratos a quê? Né? E às vezes a nossa lista de gratidão não tem que ser só coisas maravilhosas. Mas às vezes nós temos que agradecer uma prova difícil, que nos mostra o quanto nós ainda não sabemos para entrar na prática da vida, né? Então, quando eu agradeço, eu reconheço a existência de coisas boas na vida, né? A minha gratidão como resposta às experiências vividas acalma a minha mente. Por isso que a pessoa grata, ela é mais tranquila. Por isso que a pessoa grata, ela tem confiança, porque ela confia no universo, né? Então, agradecer acalma a minha mente. E agradecer traz um impacto na nossa saúde mental. Olha que interessante. Como assim? O que tem a ver gratidão com saúde mental? Eu vou dar aqui 3 exemplos para vocês, mas poderia até citar mais, né? Há um impacto na nossa saúde mental, primeiro, porque a gratidão verdadeira não é essa gratidão de moeda de troca, como eu expliquei no início. Essa gratidão como um sentimento, né, maravilhoso. Ela combate emoções tóxicas. Então, quando eu agradeço, eu ativo o meu sistema límbico. O que é o sistema límbico? Né? É formado pelo hipocampo, pela amígdala cerebral. Então, é responsável por regular as nossas emoções, né? Então, eu tenho um controle maior sobre o que eu sinto quando eu exerço uma gratidão verdadeira e profunda. Olha que interessante. Isso são pesquisas, né? Em universidades comprovando isso. Tem uma universidade na Califórnia que viu que um impacto sobre a saúde mental é que a gratidão, ela afeta o cérebro positivamente. Mas como assim? A gratidão, ela liga, ela ativa o sistema de recompensas do cérebro. Então você tem uma visão mais positiva, mais racional dos acontecimentos. E aí há uma produção de hormônios bons que auxiliam na regulação do sistema imunológico. Aí, às vezes, a pessoa toma 20 vitaminas para aumentar a imunidade, mas a pessoa não exercita a gratidão, que também auxilia no sistema imunológico mais eficaz, né? E o terceiro exemplo é que o impacto da saúde mental, né, pela gratidão, é que melhora o humor. Quando a pessoa está grata, o humor sempre mais bem-humorado, contorna a ansiedade, controla a raiva, a tristeza,
Porque a ansiedade, raiva e tristeza que nasce de situação ruim, se você enxergar essa situação como uma agressão e você ser ingrato por ela estar na sua vida, então você aciona ansiedade, tristeza e raiva e fica mal-humorado. Se você tenta, né, sentir gratidão, enxergar, né, o que há de positivo nisso, o que isso pode te ajudar no seu crescimento, no seu fortalecimento, então você melhora o seu humor. Né? Então, 3 exemplos que eu citei para vocês, do impacto da gratidão na saúde mental. Recordando, primeiro, combate às emoções tóxicas, né? Então, nós passamos a ter um controle maior do que nós sentimos, porque aciona o sistema límbico. Segundo, afeta o cérebro, né? Positivamente, né? Porque produz hormônios que vão regular positivamente o sistema imunológico. E terceiro, melhora o humor porque contorna sentimentos como tristeza, raiva e ansiedade que nascem de situações ruins. E quando você está pleno de gratidão, elas não potencializam, né? Então, muitas vezes, quase sempre, a gratidão melhora o relacionamento. É tão bacana, né, quando a gente tem gratidão pelo nosso companheiro, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho, pelo nosso colega de trabalho. Sempre onde há gratidão no relacionamento, o relacionamento é bacana, é saudável, é positivo. Ah, mas o que a pessoa nunca me fez nada? Não é fazer. É o fato da pessoa existir, de ter esse relacionamento, essa aprendizagem, né? Então, viram também que a gratidão, pessoas que são muito gratas, essa gratidão ampla, ela melhora a nossa saúde física. Quando você está pleno de gratidão, você reduz a sua pressão arterial quando ela é alta, né? O nível dos hormônios do estresse baixa, até função renal melhora. Olha que interessante isso, né? Então a gente se torna mais resiliente, mais fortalecido e, consequentemente, mais feliz. E uma coisa muito interessante, o cérebro, ele não consegue registrar ao mesmo tempo gratidão e infelicidade. Então a nossa escolha está aí. O que eu quero registrar no meu cérebro? Gratidão ou infelicidade? Porque os dois juntos o cérebro não vai mesmo registrar, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, ficando aqui, depois a gente continua com o estudo da gratidão, né? Mas, assim, é importante essa introdução aqui de Joana de Ângeles, né? Para a gente entender o que é a gratidão, né? Um dos sentimentos mais nobres do ser psicológico maduro. A pessoa que reclama de tudo, tenta mudar o comportamento para agradecer por tudo e achar alguma coisa para agradecer. Se eu estou reclamando muito, eu preciso de exercitar o meu silêncio, né? Então, a gratidão me faz estar em sintonia com o plano espiritual superior, né? Então, a gratidão, ela faz bem para a minha saúde integral. E o que é minha saúde integral? Corpo, mente, espíritos saudáveis, com sentimentos todos alinhados, né? Reclamar não resolve de nada, né? Atrapalha muita coisa. Agora, ser grato é fantástico. Se eu amanheço rabugento e reclamando muito, eu preciso de entrar no... Pera lá, preciso de ser um pouquinho mais grata. Então, vamos aqui buscar alguma gratidão para sair dessa sintonia, para mudar o padrão vibratório, né? Aí o meu hipocampo, o meu cérebro vai mudando o padrão e vai ajudando, né? É só um lembrete, não é uma aula profunda, mas eu acho que vale a pena saber dessa reflexão. Gratidão não é troca a um benefício concedido por alguém. Eu não espero do outro
a bajulação, eu não espero do outro esse compromisso, essa dívida que o outro fica quando nos faz o bem, quando nós fazemos o bem, né? Não. Gratidão é um sentimento muito maior que isso. Gratidão é um sentimento universal que conecta todos nós. Há uma gratidão plena por termos um Deus Pai que nos provê, que nos criou e que nos entrega esse universo maravilhoso para vivenciarmos, certo? Então eu queria terminar fazendo uma leitura aqui para a gente já preparar para a nossa prece, pedindo a vocês, respirem profundamente, sendo gratos pela vida, pelo dia de hoje, por este momento, entrando em sintonia, né? E eu vou ler esse trecho da Lois Hay, do livro Como Amar a Si Mesmo, que eu amo, o livro também. A lição se chama Sou grata pela vida agora e sempre. Vão respirando de olhinhos fechados, relaxando, agradecendo esse momento de paz que está sendo ofertado para vocês, tá bom? Sou grato pela vida agora e sempre. Só um minutinho. Então, esse texto é um dos muitos textos, né, de Lois Hay que nos ensinou o poder da gratidão. Fantástico, né? No centro do meu ser há um poço infinito de gratidão. Eu agora permito que essa gratidão preencha meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, meu próprio ser. Essa gratidão irradia-se de mim em todas as direções, tocando tudo no meu mundo, e retorna para mim para ser mais grato. Quanto mais gratidão eu sinto, mais tenho consciência de que a oferta é infinita. O uso da gratidão faz com que eu me sinta bem. É uma expressão da minha alegria interior. É um nevoeiro quente na minha vida. Sou grato por mim, pelo meu corpo. Sou grato pela minha capacidade de ver, ouvir, sentir, saborear, tocar. Sou grato pela minha casa e cuido dela com amor. Sou grato pela minha família, amigos e regozijo-me com a companhia deles. Sou grato pelo meu trabalho e dou sempre o meu melhor. Sou grato por meus talentos e habilidades e o expresso continuamente de maneira gratificante. Sou grato pela minha renda e sei que prospero onde quer que eu vá. Sou grato por todas as minhas experiências passadas, pois sei que faziam parte do crescimento da minha alma. Sou grato por toda a natureza e respeito todos os seres vivos. Sou grato por hoje e pelos amanhãs que virão. Sou grato pela vida, agora e sempre. Pai de infinita bondade, obrigada. Jesus, obrigada. Mãe Santíssima, obrigada. Anjo guarda-guarda, obrigada. Espíritos amigos, encarnados e desencarnados, obrigada. Familiares, encarnados e desencarnados, obrigada. Pai, mãe,
que deram a contribuição na formação deste corpo. Obrigada. E obrigada a todas as pessoas ao longo dessa jornada, de todas as jornadas que já tivemos, por todos os relacionamentos, as convivências, as vivências, por sermos quem somos hoje. Muito obrigada. Pai querido, abençoa os nossos lares e todos que aqui estão reunidos em teu nome. E que possamos, com essa prece, finalizar o nosso estudo e oração da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, amigos. O meu abraço com muita gratidão para cada um de vocês e que nós possamos juntos continuarmos a trilhar este caminho de reflexão, de estudo e de oração. Uma noite maravilhosa para todos. Quarta, 20 horas e sexta, 18 horas, estaremos aqui juntinhos no nosso estudo e oração. Se Deus quiser, e Ele há de querer. Uma boa noite e até quarta.